Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para falar sobre seletividade do herbicida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para curtir, para compartilhar com os amigos essa aula. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho para não perder notificação das aulas novas aqui do canal. Então, vamos falar sobre seletividade. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer aqui nessa primeira aula sobre esse tema é que quem é seletivo é o herbicida. Então, o herbicida ele é seletivo ou não seletivo. A planta, ela não é seletiva. A planta, ela vai ser suscetível àquele herbicida ou tolerante àquele herbicida, lembrando ainda que resistência é diferente de tolerância, né? Então, tolerância, aquela planta daninha não morre com aquele herbicida porque ela é tolerante àquele produto. E resistência não, resistência é uma característica herdada, aquela planta não morre naquela dose que é letal para outras plantas ali da mesma espécie dela. Então, tem essas diferenças. Então, vamos lembrar que quem é seletivo é o herbicida. Quem é tolerante, resistente, suscetível é a planta, as plantas no caso. Então, esse é o primeiro ali conceito importante que a gente tem que ter. Bom, a seletividade, pessoal, ela vai ser a resposta diferencial de diversas espécies de planta a um determinado herbicida. Então, o herbicida, por exemplo, que ele é seletivo, ele vai controlar as plantas daninhas e não vai prejudicar a nossa cultura de interesse comercial. Já o herbicida classificado como não seletivo, ele vai afetar tanto plantas daninhas quanto a nossa cultura, a nossa planta cultivada. Então, casos de herbicidas não seletivos que controlam todas as plantas, sem pensar em resistência agora, tá, pessoal? O glifosato, o glufosinato, o diquat, são herbicidas não seletivos, porque quando eu aplico, eles controlam todas as plantas. No caso do glifosato ali, ele não vai controlar se a planta for resistente. Lembrando que nós também temos plantas daninhas tolerantes a esse herbicida e também que a resistência ela pode ser alcançada pelos métodos, pelos transgênicos. Então, o glifosato é não seletivo, só que ele não mata uma soja resistente ao glifosato, um milho, né, tolerante ao glifosato, né, o milho RR, a soja RR nesse caso. Então, só conceitualmente, pessoal, então um herbicida seletivo controla a planta daninha, não afeta a cultura. E os não seletivos controlam tudo, a não ser plantas que são tolerantes ou resistentes. Então, são conceitos aí bem importantes. E a seletividade, pessoal, ela vai depender de diversos fatores. Então, vai depender das características da molécula daquele herbicida, vai depender de condições ambientais do momento da aplicação, antes e depois da aplicação, de como aquele herbicida é aplicado, ou seja, do modo de aplicação, depende da dose do herbicida. Então, nós vamos ver numa próxima aula o triângulo da seletividade. Então, o que, que acontece? Se a seletividade for, ela pode ser quebrada se a gente tiver ali algum desses fatores sendo quebrados também. Então, a seletividade ela depende de vários fatores: dose, condições ambientais, modo de aplicação. E é por isso, pessoal, que se a gente, né, usar como exemplo uma mesma cultura manejada ali com o mesmo herbicida, só que cada uma dessas culturas está em um local diferente, em um local, se a gente alterar apenas um desses fatores, por exemplo, a dose, em um lugar eu apliquei uma dose, no outro eu apliquei uma dose super elevada,
pode ser que a gente quebre a seletividade daquele produto para aquela cultura. Então, ele pode ser seletivo em um lugar e não seletivo no outro, se algum desses fatores for quebrado. Então, doses excessivas, por exemplo, ou momento de aplicação, né? Tá dizendo ali que você tem que aplicar aquele produto em pré-emergência da cultura. Você aplica em pós-emergência da cultura. Aí é um fator de quebra de seletividade e isso pode sim provocar a morte ou as injúrias à sua cultura. Então vejam que o herbicida seletivo, a seletividade daquele produto, ela depende de diversos fatores que a gente vai ver com mais calma aí numa próxima aula, pessoal. O que mais nós temos, pessoal? Nós também temos aqui, por fim, o conceito de fitotoxicidade, ou ainda sintomas de injúrias visuais, que a gente vai ver após a aplicação dos herbicidas. Então, a fitotoxicidade, os sintomas de injúria, são essas injúrias visuais que a gente observa na planta. E aí pode ser uma redução do tamanho, né, do porte, uma clorose, uma necrose, uma murcha daquela planta, um albinismo, uma hipinastia, um encarquilhamento ali das folhas. Então, esses são sintomas ali após a aplicação de herbicidas que aparece ali nas plantas suscetíveis. Bom, pessoal, então qual foi ali o objetivo principal dessa aula? Saber que quem é seletivo ou não seletivo é o herbicida, que a cultura, a planta daninha, ela vai ser suscetível, tolerante ou ainda resistente, certo? Saber que a seletividade ela pode sim ser quebrada se a gente não respeitar a condição ali de diversos fatores, e aí esse herbicida que era seletivo, ele pode vir a se tornar não seletivo, por exemplo, devido a um uso excessivo de uma dose de herbicida ou uma aplicação no momento inadequado, e que a fitotoxicidade ou sintomas de injúrias são esses sintomas que a gente observa na planta, né? De albinismo, encarquilhamento, clorose, murcha, e aí vai depender de qual herbicida, de qual mecanismo de ação está sendo aplicado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até mais e até a próxima aula!